Irmãos, fiquem atentos aos depois. Eu coloquei no singular mesmo, na primeira pessoa, porque quero me dirigir a você, a mim, diante dessa palavra em relação ao estar atento aos depois. E nós notamos claramente de que nem sempre a nossa vida e o que nos acontece é tão retilíneo. A coisa assim de começo, meio e fim. Nem sempre é assim em nossa vida e no que nos acontece. Começo, meio e fim. Porque pode ser que a gente pense que é o fim quando é o começo. E também pode ser que a gente pense que é o começo quando na realidade já chegou ao fim, ou está chegando ao fim. Isso não é filosofia em hipótese alguma, e nem é poesia evangélica que eu estou dizendo. Nós notamos, pelo menos, para não dizer muito mais personagens bíblicos, pelo menos em alguns personagens onde isso ocorreu claramente. Pelo menos se pensou que era o fim quando era o começo. Quando se pensou que o fim de Adão e Eva era o fracasso pelo engano da serpente, aí Deus vem e diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, em vez de ser o fim, na realidade era o começo. Quando se pensou também que Abraão morreria sem ter o filho da promessa, depois de 25 anos de espera, e quando parece que ele ficava assim, mas Deus, cadê? Cadê? Aí justamente o Senhor dizia, peraí, saia um pouco aí dessa tenda. Olha para cima agora, para as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Ou seja, animava Abraão na trajetória de espera de 25 anos. Se a gente ora hoje e quer resposta amanhã, se não hoje mesmo, imagina você esperar 25 anos por uma promessa. Mas quando se pensou que não tinha mais jeito, aí justamente foi dito, daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Quando se pensou que era o fim, era o começo. Quando se pensou que o fim de José do Egito era no fundo do poço, no deserto, jogado por seus irmãos, Deus diz, é o começo. Por quê? Porque José vai ser governador do Egito. E aí nós íamos, na realidade, ter uma trajetória de vidas, quando se pensou que era o fim, na realidade era o começo. Só mais um, quando se pensou que Faraó, com um decreto, que mandou matar todas as crianças judias, ou hebreias, melhor dizendo, para que Moisés fosse morto, e pensou-se que era o fim, na realidade, Moisés é salvo das águas e levado ao palácio de Faraó para ser criado como um príncipe. Quando se pensou que era o fim, era o começo. Você está entendendo? Por isso que a nossa vida e o que nos acontece, você nem sempre faça a leitura de começo, meio e fim. Porque no meio dessa trajetória aí, pode ter um rebuliço. Pode ter algo aí, um mexer de Deus, para que as coisas saiam dessa forma retilínea que muitas vezes nós percebemos a vida. E nós vamos notar, irmãos, que é inegável a existência de passado, presente e futuro. De ontem, do hoje e do amanhã. E do depois. E do depois. A Bíblia é um livro que se preocupou com o termo depois. Se você tiver uma concordância exaustiva, bíblica, você clique lá depois. Não vá numa limitada não, porque ela vai lhe dar poucos, mas clique lá depois. A palavra depois está em vários textos das Escrituras. Para a gramática portuguesa, não é?
nosso idioma, pode ser apenas um advérbio, o depois. Mas, para nós, é muito mais do que isso. Muito mais. Na palavra nós temos os depois, e fique atento aos depois nas Escrituras. Notamos, irmãos, claramente que na vida, pelo menos de Moisés, eu separei aqui 7 textos, só para pegar os 7, onde nós temos a expressão depois. Em Êxodo 31, versículo 1, depois disse o Senhor a Moisés. Essa mesma expressão acontece em Êxodo 41, depois disse o Senhor a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés, Levítico 7, 22. Depois disse o Senhor a Moisés, Números 15, 1. Depois disse o Senhor a Moisés, Levítico 14, 1. Depois disse o Senhor a Moisés, Levítico 22, 1. Depois disse o Senhor a Moisés, Levítico 23, 1. E quando você vai para Josué, depois disse o Senhor a Josué. Quando você vai para alguns profetas, lá está também alguns depois. Fique atento aos depois. Porque, no primeiro aspecto, que nós queremos destacar aqui para os irmãos, fique atento depois do terremoto e do fogo. Fique atento depois do terremoto e do fogo. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, diz o texto que depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Fique atento depois do terremoto e do fogo. Experiência aqui do profeta Elias, que nós sabemos muito bem quem ha feito a leitura bíblica. Crentes devem saber essa história aqui. Porque nós parecemos muito com Elias. Nós parecemos muito com os personagens bíblicos. E aqui, na realidade, Deus lhe dá a graça, que mesmo diante de uma situação difícil em seu ministério, onde a sua vida é ameaçada por Jezabel, como nós já fizemos menção em outros momentos, aqui Deus lhe dá a graça de uma marcante experiência com ele. Depois do terremoto e do fogo, veio uma voz mansa e delicada. Deus fala da forma que Ele quer. Hoje, as Escrituras, elas são a forma plena de Deus falar. Hoje, as Escrituras que nós temos em nossas mãos, ela aberta, é Deus falando para nós. Mas nós percebemos que Deus, diante da trajetória bíblica, da narrativa bíblica, Ele falou sim. E Ele fala como Ele quer. Ele fala, inclusive, de diversas formas como falou. E chegou a falar após o terremoto e o fogo. Mas eu gostaria também de lembrar que nos Salmos, nós temos Deus falando com voz forte. Em Apocalipse, a experiência de João de Apocalipse, era alguém que tinha a voz de muitas águas, aquele que falava comigo, João disse. Então, Deus tem a voz como Ele quer falar, a forma, a maneira como Ele quer. Quem somos nós para estabelecermos o método, a forma de Deus falar? Ele fala como Ele quer. Às vezes Ele vem como voz de trovão, e tem gente que tem medo de som de trovão. Eu mesmo, quando era pequeno, era terrível. Debaixo da mesa. Se tivesse com algum talher na mão, lembra? Quem sabe a aguinha era mais medroso que eu. Jogava fora, porque tudo aquilo ali era tenebroso. O som dele. A voz forte de Deus. Mas a experiência aqui do depois, depois do terremoto e do fogo, veio a voz mansa e delicada de Deus. Depois, podemos dizer, daquilo que nós achamos talvez esplendoroso, maravilhoso, potente, e que nós achamos que é o momento de Deus falar, ou a forma dele falar, ele vem e fala de uma forma que nós não esperamos. Então fique atento, depois do terremoto e do fogo, coisas esplendorosas, talvez que
você pode estar esperando que aconteça na sua vida, vem a fala de Deus de uma forma diferente da que nós aguardamos. Segundo, irmãos, fique atento depois das perdas e dores. Fique atento depois das perdas e dores. Jó capítulo 38, versículo 1, a experiência de Jó após o cativeiro dele. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo, depois disso o quê? Depois de Jó questionar tanto, depois de Jó ouvir dos seus amigos discursos dos 3 primeiros, tentando apontar falhas para Jó, depois disso, vem o Senhor e fala a Jó no meio de um redemoinho. Depois das perdas, depois das dores. Olha, irmãos, a experiência de Jó é uma experiência que nós percebemos na Bíblia, que eu não desejaria, é porque Deus sabe o que faz, mas eu não desejaria a ninguém que tivesse. Por quê? Porque nós percebemos as áreas, já de có e salteado, que ele foi vitimado em sua vida. A perda dos filhos num só dia, todos. A perda dos bens não é importante não, mas mexa também nas suas receitas. Para ver que desequilíbrio provoca, muitas vezes no seu casamento, na sua família. E de uma hora para outra perde-se tudo, não por imprudência, mas por uma fatalidade, e aí nós queríamos nos prender mesmo ao sentido da coisa, é por uma provação mesmo, porque não foi uma tentação, a experiência de Jó, não temos como afirmar isso. Foi com a mão, foi com o sim de Deus que houve toda essa trajetória de perdas e dores na sua vida. Seu casamento entrar em xeque a ponto de sua mulher quase louca dizer a ele que pudesse amaldiçoar a Deus e tirar sua própria vida. E ainda mais o questionamento feito por Satanás diante de Deus, disse, olha, na realidade, o Senhor tem enchido ele de bens, um homem respeitado na sociedade, os filhos ficam só festejando para lá e para cá, numa casa de um, casa de outro, tem muitos bens, tem uma fé, tem uma esposa, tem um lar estabilizado. Na realidade, Jó estava questionando a inteireza da fé. Satanás, aliás, estava questionando a inteireza da fé de Jó. Depois, atente-se ao depois das perdas e dores na sua vida. Porque as perdas e dores nem sempre nos levam a Deus. A máxima de que todo sofrimento leva a Deus, ela é aplicável a algumas pessoas. Outras, em vez de conduzir a uma frustração ou uma decepção com Deus, nesse mundo de decepcionados que as pessoas facilmente elas estão caminhando, e não se quer mais conversa com Deus, em hipótese alguma, por causa das dores, por causa das perdas. Esperar isso de alguém que não conhece o Senhor Deus poderoso é até compreensível, mas o crente precisa saber em que ele crê, e precisa saber que lutas e dores acontecem para qualquer pessoa, e talvez para o crente mais ainda. Mais ainda. Então, fique atento aos depois das perdas e dores, porque não é em vão. Eu já disse um momento atrás aqui que muitas vezes na bênção que traz, aliás, na bandeja que traz a prova, nessa bandeja também vem a bênção. Na bandeja que traz as perdas,
Nessa mesma bandeja pode vir também, em contrapartida, a vitória. Na bandeja que trazem as lutas, podem trazer também o triunfo, sim. Então fique atento, depois das perdas e dores. Fique atento, porque quem sabe, e na grande maioria, sim, são momentos de crescimento para a nossa fé. A nossa fé seja forjada, haja solidez naquilo que a gente canta, naquilo que a gente crê. Porque, digo e repito, parece que a nossa fé não cresce na bonança, quando tudo vai bem. Não é que isso é um sentimento masoquista, mas é porque nós, na realidade, somos submetidos a provas, porque primeiramente faz parte da vida humana. Nós somos gente feita de carne e osso. E o fato de sermos crentes e crermos em Deus, num Deus poderoso, não nos isenta das perdas e dores. Mas fique atento, porque quem sabe é uma grande oportunidade para você desfrutar depois de passado tudo isso. Mesmo que seja de dentro de um redemoinho, porque Deus sabe mesmo o que faz. Porque olha depois de onde Deus vai falar a Jó. De dentro do redemoinho. Eu acredito aqui que nós brasileiros não sabemos o que é isso. Nós sabemos por foto e por vídeo nos Estados Unidos e em outros países. Os redemoinhos, quando vêm, muitas vezes, para destroçar casas e levar carros como se eles fossem de brinquedos. Mas ali naquele local que Jó se encontrava, Deus fala, Deus diz. Então fique atento depois das perdas e dores da sua vida. Mas há um terceiro aspecto, irmãos, em relação ao depois. Fique atento depois de ser promovido. Olha, fique atento depois de ter uma promoção, de ser promovido. Gênesis 39, 7, nós temos a experiência de José. Esse José do Egito, que foi para a cisterna, se pensou que era o fim, ele vai para o Egito, sendo vendido, chega no Egito, passa um tempo ali, tempo não, anos, e depois é promovido da prisão a ser o mordomo, na casa de Potifar. E o texto diz que aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor, Potifar, pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Depois destas coisas. Fique atento depois de ser promovido. A promoção é algo maravilhoso, é algo bom. É algo que vem de Deus, muitas vezes. É Deus quem coloca e faz com que você possa ter a promoção na sua empresa, no seu trabalho, você galgar postos, ter uma carreira, você não ter apenas um dinheiro a mais, mas ter as condições de trabalho melhor. Mas fique atento, depois de ser promovido, porque o caso de José não é um caso único. É um caso que nós temos visto em outras pessoas, homens e mulheres, e na sua grande maioria homens, com os homens. Com os homens. Fique atento ao ser promovido, por quê? Porque existe gente que não é sua esposa, não é a esposa que Deus lhe deu, de olho em você. Não apenas na sua promoção, mas no seu jeito de ser. Na sua forma de agir. Eu não sei se José era bonito, porque até para a cultura aqui eu dizer que ele era bonito é um negócio meio desconcertante, não é? Mas ele era de presença. E a sabedoria fazia com que tornasse bonito, porque às vezes a pessoa é feia, mas fala bem. Ela tem outras habilidades, toca bem. Não é? E aquilo atrai. Aquela mulher, quando colocou os olhos em José, acostumada, quem sabe, a dizer, ou você pensou que José foi o primeiro?
dela, dizer aos escravos, por isso que escravidão nunca foi boa: deita-te comigo que eu sou a tua chefa, eu sou a tua dona, você vai deitar-se comigo, porque eu estou mandando. Acostumada, quem sabe, com outros, porque a mulher ou o homem que trai com um, ele trai com mais de um, ela trai com mais de um. Mas só que ela, me desculpe essa expressão aqui popular, quebrou a cara com José. Deita-te comigo. E José, a história nós já sabemos, sai correndo, nu, ela o acusa, ele volta para a prisão. E depois da prisão nós sabemos a história, Deus vai tirá-lo para ele nunca mais voltar para a prisão. Mas fique atento, meu irmão, fique atento, você que, quem sabe, fazendo juízo de valor não, mas estou falando com conhecimento de causa, pastor que não decide paraquedas hoje aqui, nós já lidamos com isso. Fique atento aos olhares, fique atento aos elogios. Elogio é bom, não tem problema nenhum elogio, desde que você perceba, e quem aqui não percebe, que aquele elogio não é um simples elogio. Aquele elogio vai levar você para o fracasso seu, da vida espiritual e de sua família. Então, fique atento depois da promoção. Fique atento sempre, mas depois da promoção mais ainda. Porque você pode estar na casa de Potifar com olhares voltados para você. Mas nós vamos adiante, irmãos. E nós temos também um outro aspecto. Fique atento depois da euforia. Fique atento depois da euforia. Esse texto de Marcos capítulo 4, 16 e 17, que é a parábola da semente, aqui já a explicação dada por Jesus da parábola da semente, diz que semelhantemente são estes, os semeados em solo rochoso, olha, solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, antes são de pouca duração. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Fique atento depois da euforia. Por que eu não botei alegria aqui, que a palavra cita? Porque nós temos um conhecimento de alegria, que inclusive o apóstolo Paulo aos Filipenses declara muito bem essa alegria que está no Senhor. A nossa razão de alegria maior é ter Jesus no coração. Essa alegria que é mais do que um sorriso esboçado no rosto, que as pessoas confundem muito bem. Às vezes as pessoas chegam e dizem, com essa máscara não tem como a gente saber quem está sorrindo, quem está chorando. Mas quando não a usávamos, ou quando vamos tirá-la, se percebia claramente o conflito, o equívoco que se faz de alegria e sorriso. Pode alguém estar sorrindo, mas está triste por dentro. E pode também ser o contrário. A alegria aqui, nas Escrituras, tem um sentido diferente desse contexto da parábola. A pessoa que ouve a palavra, recebe com alegria, com muita alegria, mas depois falta o quê? Solidez, falta raiz, falta estrutura. E algo mais, depois, vindo a tribulação e a perseguição por causa da palavra, se decepciona, se frustra. Talvez até indague, puxa, eu não sabia que era assim. Ninguém me falou. Então já estou lhe dizendo, a você que me ouve pela internet, e aos irmãos aqui que já sabem de qual é salteado. Viver a vida cristã, viver a palavra, implica em renúncia diária e constante. Implica em sofrimento. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo 4,5,
Ele diz, ô Timóteo, sofre as aflições. Foi o texto que nós meditamos aqui com os obreiros semana passada. Sofre as aflições, faz a obra do evangelista, mas sofre as aflições. Porque se a vida já tem as suas implicações, é claro que não é só sofrimento, mas nós sofremos e precisamos estar preparados no sofrimento pela palavra. Porque não é só bonança. Não é só uma revolta, mas não é só bonança. Então fique atento depois da euforia. Fique atento. Inclusive, um dos cânticos que eu peço que não cantem aqui. E nem cantem nos nossos encontros de casais, de jovens. Jesus é alegria, euforia. Lembra de um cântico assim? Jesus é alegria, euforia. E aí eu fui pesquisar o que quer dizer euforia para a psicologia, que dá uma luz. E na medicina a coisa é pior. E eu peço permissão para ler aqui para que você esteja atento à diferença entre alegria e euforia. O termo euforia foi utilizado pela primeira vez em 1875, para referir-se ao contentamento experimentado pelos viciados em morfina. A palavra ainda hoje é muitas vezes empregada exclusivamente no sentido de bem-estar patológico, constituindo o sintoma de diversas doenças mentais. No entanto, um indivíduo eufórico nem sempre possui um problema de natureza psíquica, claro. Por outro lado, a euforia deve ser considerada apenas como uma alegria intensa e passageira, que não afasta tão intensamente o estado do psiquismo, sendo mais intensa, mais breve, mais descontrolada e mais exteriorizada que o sentimento de alegria. Um sentimento de melancolia, o oposto, pode facilmente ocupar o lugar de um estado de euforia. O que é que eu quero dizer aqui? Quem recebe a palavra, segundo o próprio Cristo, com a euforia, a alegria eufórica, de que quando muitas vezes a palavra é ministrada, só com essas bênçãos, não é? E a pessoa recebe com a euforia ela é passageira, não permanece, não fica, é efêmera. Então, fique atento depois da euforia. Fique atento, porque muitas vezes nós ficamos eufóricos, mas nós não temos a dimensão, nem a solidez, a raiz, para permanecer quando as coisas apertarem os cintos. Mas nós vamos adiante, irmãos. E por último, fique atento depois de ter um encontro com Deus. Depois de ter um encontro com Deus. Aqui cada um tem uma história de um encontro com Deus. Para quem nasceu no lar evangélico, se eu me perguntar qual foi o dia mesmo que você teve aquela conversão, sei não, irmãos. Eu sei que com 6 anos de idade, mamãe já dizia que eu era pecador e que precisava de Jesus. E aquilo ali já mexia comigo. Eu sei que para confirmar isso, com 11 anos de idade, eu fui batizado num templo, que não foi esse, aqui embaixo pelo querido pastor Jabes. Mas aqui cada um tem uma história. Eu lembro que eu estava pregando em Aquidabã, alguém teve coragem antes mesmo de ser pastor, nem sonhava. Uma igreja em Aquidabã, eu me preparei tanto ali, porque foi uma das primeiras pregações minhas. E eu orava e eu tremia, eu digo, meu Deus, como é que vai ser? Anotei, fiz aquilo e tal, ainda liguei para algumas pessoas, alguns pastores, amigos, pedindo orientação. E preguei, que era para pregar mais, mas a pregação foi curta. Mas eu lembro que naquela noite, fazendo chamamento, porque eu não gosto do termo apelo, porque dá a ideia de apelar alguém, venha por favor, pelo amor de Deus, entrega a vida. Não, não é assim não. É diferente. Mas convidando à salvação,
Eu lembro de uma única conversão naquela noite, de uma moça que veio à frente, e essa moça chorava tanto, ela soluçava que eu comecei depois a ficar preocupado, e eu olhava assim para o pastor, e chora, e choro, e choro. Depois eu vim saber a história. Uma conversão. Tempos depois, como eram amigos os que estavam à frente da igreja, a pessoa permaneceu firme. Não foram lágrimas de crocodilos. Foi uma conversão genuína. Mas todos nós temos uma história. Mas fique atento depois de ter um encontro com Deus. Porque o texto de Isaías 6,8, que você já leu nesse tempo que eu estava aqui falando, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Fique atento depois de ter um encontro com Deus. Isaías, quem sabe, estava saudoso do seu amigo, o rei Uzias, que tinha falecido. Por isso que o texto do capítulo 6 começa assim: no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele estava no templo, Isaías, e as suas orlas desciam, enchiam, e tocavam no templo. E viu querubins que clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, diante daquela visão que alguns tiveram e que criaram seus segmentos religiosos, diante da visão que tiveram, pode notar que sempre um segmento, como nós chamamos herético, de alguma seita, geralmente tem base em alguma visão. O líder teve uma visão, se vislumbrou ali, e dali para frente ele é o escolhido. Mas no caso de Isaías é interessante, ele quando tem a visão do rei, do Senhor, assentado num alto e sublime trono, ele reconhece a sua pecaminosidade, ele diz: ai de mim, coitado de mim agora, o que será de mim? Porque os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Eu sou um homem pecador, o que é que vai acontecer comigo agora? O confronto da santidade e da pecaminosidade humana. Foi quando lhe foi colocado um tenaz, como diz o texto: perdoado foi o teu pecado. E ele clama, não apenas por ele, mas também pela nação dele, pelo povo dele. E depois de tudo isso, depois dessa experiência e desse encontro marcante com Deus, nós temos aqui, depois, o chamamento de Isaías. Quem há de ir por nós? Quem há de ir proclamar? Quem há de ir anunciar? E Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, depois de um verdadeiro e marcante encontro com Deus, nós não temos como guardar esse tesouro, essa riqueza que é estar na presença de Deus e servir ao Senhor só para nós mesmos. Diante de um chamamento, nós temos que dizer sim. Nós temos que atender e fazer cumprir a nossa missão. Porque se não fizermos, outros farão. Porque ninguém se engane que o fato de você deixar de fazer não será feito, será sim. Você é que perderá a bênção de não poder estar onde Deus está convocando você para servir. Fique atento depois de ter um encontro com Deus. E o encontro com Deus é aqui, essa hora, essa noite. O encontro com Deus foi lá atrás, no passado. E ele continua com o mesmo chamamento de Isaías a nos impulsionar a ir, a servir o reino de Deus, a amar o Senhor e servir.
depois de ter um encontro marcante com Deus, vá servir, meu irmão. Não tem aí outro entendimento em sua mente de que Deus colocou você aqui para servir a Deus e as pessoas. Não concordamos com a teologia abraçada, como eu já disse, de Madre Teresa de Calcutá. Mas ela estava errada quando ela disse que nós somos os braços e as pernas de Deus para esse mundo. Que tem gente que está esperando que os seus pés e as suas mãos cheguem. Não é que elas venham para cá, não. Inclusive, em nome de Jesus, ter essa ideia de que hoje, porque se no passado já foi difícil, mas havia, hoje alguém vai sentar aqui, como você está fazendo, para ouvir um pastor pregar, como eu. Por isso, nas formaturas, temos aproveitado, queira Deus que voltemos logo. Porque tem gente que só entra aqui na igreja uma vez, na formatura, de um neto, de um filho, e vem. E não é que nós vamos pregar uma mensagem evangelística, mas aqui nós vamos ter essa pessoa a oportunidade de dizer o evangelho para ela. E misturamos gratidão, sim, com conhecimento da palavra, com pregação, proclamação do evangelho. Nós somos os braços e as pernas de Deus. É um exagero, né? Alguém pode pensar, mas não foi isso que Jesus disse? De certa forma, no evangelho. Se você der um copo de água a alguém, você está dando a ele, você está servindo. Então, irmãos, os depois da nossa vida, nós precisamos estar atentos, porque são oportunidades para nós crescermos em Deus, glorificarmos o nome de Jesus com os depois e servirmos a Deus e aos outros. Que Deus possa completar no seu coração, através do Espírito Santo, essa palavra bíblica. Que depois de passado tudo isso que nós estamos enfrentando hoje, nós possamos olhar para trás, porque é preciso, e vermos a nossa trajetória, o nosso caminho, e entendermos que, por mais que cheguemos lá na frente, existe sempre um depois, onde Deus já está. Deus já está. Pode ser, para mim, algo novo, e é até surpreendente e desafiador, mas no depois, Deus já se encontra lá, à minha espera, porque Ele é Senhor dos tempos, passado, presente, futuro e do depois. Amém? Podemos orar? Ó Deus, depois dessa ministração, nós te pedimos, Pai, a Tua graça sobre o nosso coração. Nosso coração recebe palavra, e nós entendemos que essa palavra precisa encontrar terreno fértil, como uma parábola. Que não seja o coração rochoso, o nosso coração. Seja o coração que a palavra produza abundantemente. A 30, 60, 100. Ó Deus, faz com que a palavra ouvida, ela se transforme em ação, em convicção, em fé. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos que depois, por mais desafiador que seja, nós cremos piamente de que o Senhor já está lá, como falamos. E que isso nos traga descanso. Isso não nos traga conforto, mas nos traga descanso, Senhor. Descanso pleno num Deus que está já adiante, depois da pandemia, depois das lutas, depois das provas,
depois das perdas, depois da promoção, o Senhor já está lá. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio e a responsabilidade, mas o privilégio de explanar essa palavra. Nós rendemos a Ti toda a honra e toda a glória. E oramos e já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.